Telhado, com certeza um item muito importante de qualquer obra que a gente tem que ter uma atenção especial. Existe hoje no mercado inúmeros modelos, cada um com sua característica, e hoje, nesse vídeo, vamos conversar sobre os principais tipos de telhado no mercado, quais são as características de cada um e como você pode escolher o melhor para sua obra. Mas vamos direto ao ponto e sem muita enrolação. Vamos começar falando sobre o telhado cerâmico, ou a telha de barro, a telha colonial, que é um dos telhados mais convencionais que a gente encontra no Brasil. Esse telhado é um telhado que precisa de uma inclinação um pouco maior do que um telhado de fibrocimento, ou então um telhado galvanizado. É um telhado que exige uma estrutura maior, porque são telhas pequenas, então você vai precisar de uma estrutura maior para esse telhado. Então você tem um custo a mais com a estrutura. Você pode fazer essa estrutura de madeira, você pode fazer essa estrutura de metal, mas o custo vai ser um pouco maior. O peso dele é um pouco maior se a gente for comparar a outros tipos de telhado, então reforçando, você vai precisar de uma estrutura mais robusta. Por outro lado, a gente tem aí um excelente isolamento térmico e acústico utilizando as telhas cerâmicas. Isso é um ponto bastante importante e muito positivo. É um telhado que, quando bem feito, ele tem uma vida útil muito longa, não exige muitas manutenções. Esteticamente é um telhado muito bonito. Também, por isso, é muito comum a gente utilizar esse telhado aparente. Nós vamos encontrar aí inúmeros modelos no mercado e também a gente vai encontrar aí modelos que são esmaltados, que tem até uma maior resistência, como ele é esmaltado, então ele tem menos porosidade, mas ele tem um custo mais elevado do que o telhado sem o esmalte. Temos também no mercado a telha de concreto. Lembre-se que eu estou falando a telha de concreto, que é muito parecido com a telha colonial, mas o material utilizado é o concreto. Também uma telha pesada, também uma telha pequena, então ela vai exigir uma estrutura mais reforçada, uma estrutura mais robusta. É uma telha também muito bonita, por isso é utilizada para telhados aparentes e também tem como destaque sua durabilidade. Agora vamos falar da telha de fibrocimento. Antigamente a gente via muito falar sobre telhas de amianto, mas o amianto é um material que não se pode utilizar na construção civil mais. É a telha de fibrocimento, uma telha muito convencional que a gente encontrar no mercado. É uma telha que não exige uma inclinação tão grande quanto as outras telhas que eu falei anteriormente, então assim, a inclinação é bem menor. Esteticamente não é uma telha muito bonita, por isso é utilizado normalmente em telhados embutidos. É uma telha que tende a deixar passar mais calor também do que as telhas que eu falei anteriormente e mais som também. Então, se você vai utilizar uma telha de fibrocimento, é muito interessante você usar pelo menos um forro ali de drywall na parte de baixo para compensar esse isolamento térmico e acústico. É uma telha que não tem muito resistência quanto as telhas que eu falei anteriormente. Bastante atenção com isso, pessoal. Você vai encontrar essa telha em espessuras diferentes. A menor espessura normalmente é 6 milímetros. Então eu recomendo você utilizar uma telha até uma espessura um pouco maior, pelo menos 8 milímetros, caso você vá trabalhar com a telha de fibrocimento. Vamos falar agora da telha galvanizada, que é uma telha que tem ganhado bastante o mercado atual, e não é à toa. É uma telha que tem um bom custo-benefício. Esteticamente não é uma telha muito bacana, de fato. Normalmente você vai utilizar essa telha num telhado embutido. É uma telha que não precisa de uma inclinação muito grande, isso aí também é muito interessante, mas é uma telha que não tem um bom isolamento térmico e acústico. Bastante atenção nisso. Então você vai também ter que compensar isso com forro, utilizar uma lã para fazer esse isolamento térmico e acústico da sua obra. É uma telha muito leve, então você vai ter um gasto muito pequeno com a estrutura. É uma telha que você consegue comprar no tamanho que você precisa, então a instalação também é muito rápida e acaba sendo barata também por conta disso. Isso é um ponto bastante interessante dessa telha, e é uma telha que particularmente eu recomendo quando você vai utilizar um telhado embutido. Tem um custo-benefício bastante interessante, mais do que a fibrocimento
eu considero. Mas se você quer um isolamento melhor e quer utilizar a telha galvanizada, eu vou te recomendar você utilizar uma telha sanduíche, que aí é uma telha que tem um excelente isolamento térmico, um excelente isolamento acústico. Basicamente, o que é a telha sanduíche? É a telha que tem ali a telha galvanizada, no meio dela você vai ter o EPS, ou então o Prolipro, aquela espuma expansiva, eu esqueci o nome dela agora, mas vou escrever aqui para vocês. E na parte inferior, ou você vai ter um material galvanizado, ou então você tem até telhas que tem um PVC na parte de baixo. Olha que bacana, ela pode ficar aparente, muito bacana mesmo. Com isso, você tem uma telha muito mais resistente, com excelente isolamento térmico, um excelente isolamento acústico. Por outro lado, claro, um custo também mais alto. Tudo isso tem que ser pensado. Mas hoje existe no mercado também a telha semi-sanduíche. O que é a telha semi-sanduíche? É a telha galvanizada com o EPS na parte de baixo. Então você tem todas aquelas propriedades de isolamento térmico e acústico com custo menor, mas você precisa fazer o forro nesse caso, porque não tem uma estética legal de ficar aparente, né, pessoal? Então, atenção com isso e estude essas três possibilidades na sua obra. Também temos no mercado a telha de PVC, é uma telha que tem ganhado aí um mercado, é uma telha bastante interessante também, porque é uma telha leve, é uma telha fácil de instalar, é uma telha que não precisa de muita estrutura, tem um custo-benefício interessante. Ela não precisa de uma inclinação tão grande quanto as telhas cerâmicas, quanto as telhas de concreto, mas precisa de uma inclinação um pouco maior do que a telha galvanizada, por exemplo. É uma telha que tem uma estética assim, um pouco melhor do que a telha de fibrocimento, mas não considero tão bacana para deixar um telhado aparente, por exemplo. É uma telha que vale a pena ser considerado, mas você tem que olhar ali o custo-benefício dela. Vai deixar esse telhado embutido? Muitas vezes eu prefiro utilizar a telha galvanizada. Vai deixar aparente? Eu prefiro utilizar a telha cerâmica. Mas você pode avaliar essa também e ver o custo-benefício, né, pessoal? Essa telha a gente encontra ela no mercado ondulada, de uma forma mais simples e também imitando o telhado colonial. Pessoal, esses são os únicos modelos de telha? Claro que não, existem inúmeros outros no mercado, mas nesse vídeo eu quis falar especificamente desses modelos que são os mais convencionais. Informações importantes para você escolher a telha certa para a sua obra. Primeiro é entender, você vai deixar o telhado aparente ou você vai deixar o telhado embutido? Vai deixar aparente? Você precisa de uma telha com estética melhor. Então, pode ser que a telha de cerâmica seja uma excelente opção, a telha de concreto seja uma excelente opção. Vai deixar esse telhado embutido? Não faz sentido, você vai gastar mais na estrutura, vai gastar mais com sua telha. Então, uma boa opção é optar pelo galvanizado. Precisa de um isolamento térmico e acústico melhor? A telha sanduíche pode ser uma boa opção. Não quer colocar a telha sanduíche? Considera a possibilidade de fazer um forro debaixo deste telhado. Pessoal, ficou alguma dúvida? Existe alguma forma que eu possa ajudar vocês mais? Deixa aqui nos comentários para a gente bater um papo sobre esse assunto. Nós estamos aqui para ajudar. Chegou até o final do vídeo, não deixe de se inscrever no canal e apoiar esse projeto. Um grande abraço e até o próximo vídeo.